Você tem coragem de ouvir essa história até o fim? Eles diziam que era só uma lenda dos anos 90, que ouvir a música da Xuxa de trás pra frente era só brincadeira de criança. Mas e se eu te disser que uma fita real foi encontrada e que, ao ser tocada ao contrário, portas começaram a se abrir? Portas que não deveriam existir. Aviso: não ouça sozinho. Essa história pode mexer com a sua mente e com o que te observa no espelho. Agora é tarde demais. Você deu play. Uma história baseada em eventos quase reais ou quase esquecidos. Capítulo 1. A fita da infância. Guilherme sempre foi um nostálgico. Na casa nova que havia comprado em Santos, com sua esposa grávida e uma vida começando do zero, achou que revirar as tralhas da infância no porão da antiga casa da avó seria uma forma de reconectar com sua essência. Entre brinquedos quebrados, gibis da Turma da Mônica e um velho autorama, encontrou uma pequena caixa azul com trancas douradas, onde estavam guardadas fitas cassete. Em cima delas, um bilhete amarelado e com a caligrafia da sua avó dizia: "Nunca ouça essa fita. Não é a Xuxa." Ele riu. Lembrou das lendas que circulavam nos anos 90 sobre músicas da Xuxa ao contrário, invocando o demônio. Uma bobagem da época, típica de quem assistia ao Linha Direta e depois não dormia. Tomado pela curiosidade e nostalgia, levou a caixa para casa. Naquela noite, depois de colocar sua esposa para dormir, Guilherme ligou um antigo toca-fitas portátil na garagem e colocou a fita com o título rabiscado em caneta vermelha: Xuxa, ao contrário. Capítulo 2. O começo da canção. A música começou normal. Soava como doce mel, mas algo não estava certo. A melodia estava um pouco arrastada. Os vocais soavam mais graves, quase como se fosse um disco tocado em rotação errada. Por brincadeira, ele resolveu colocar a fita para tocar ao contrário, usando um aplicativo de celular que imitava essa função. O que ouviu fez o sangue gelar. A voz da Xuxa desapareceu. Em seu lugar surgiram sussurros e uma melodia angustiante, como se alguém tentasse cantar uma canção de ninar, num idioma que não era desse mundo. Aos poucos, os sussurros formaram palavras em português, mas com um tom cavernoso. Venham, baixinhos, o show vai começar, no reino esquecido, onde ninguém vai voltar. Ele desligou o aparelho, riu nervoso. Pensou em editar o áudio e postar como pegadinha. Mas, naquele instante, as luzes da garagem piscaram. Um vento gelado cortou a espinha. E lá do corredor escuro da casa, uma voz infantil ecoou: "Eu ouvi também, papai." Seu coração parou por um instante. Subiu correndo as escadas. Mas sua esposa ainda dormia. Não havia ninguém acordado além dele. Capítulo 3. O arquivo proibido. Guilherme era jornalista freelancer e sua curiosidade falou mais alto. Resolveu investigar a origem da fita. Consultou fóruns antigos na Deep Web e encontrou referências a um caso arquivado pela polícia em 1991, o caso XZ13, envolvendo uma fita supostamente amaldiçoada de um álbum da Xuxa, gravado em estúdio, mas nunca lançado. O engenheiro de som responsável desapareceu sem deixar rastros e a gravação foi selada por ordem judicial, após uma série de internações psiquiátricas entre a equipe. Segundo o fórum, a gravação continha mensagens subliminares reversas, usadas por uma antiga seita conhecida como os Baixinhos do Inferno, que acreditavam que o programa da Xuxa era uma ponte para o reino do avesso, um plano espiritual invertido, onde a alegria era uma fachada para algo muito mais sombrio. Guilherme pensou que tudo aquilo era demais para ser verdade, até a noite seguinte. Capítulo 4. A Xuxa do Espelho. Era 3h03 da manhã.
Acordou com a TV da sala ligada, sem som, passando reprises de desenhos antigos. Desceu para desligá-la e viu no reflexo da tela algo se mover atrás dele. Quando se virou, nada. Mas no reflexo, uma mulher de cabelo loiro, pele acinzentada e olhos completamente pretos, sorria. A imagem desapareceu. Na manhã seguinte, sua esposa relatou um pesadelo. Estava em um auditório escuro, cercada por crianças que cantavam uma versão sombria de Hilarie, enquanto uma apresentadora sorridente pedia para ela repetir as palavras, de trás para frente. Repete comigo, mamãe. Hilarie. Lá. Guilherme estava começando a perder a noção do real. Capítulo 5. O efeito reverso. Nos dias seguintes, ruídos começaram a invadir a casa. Sempre por volta das 3h03. Vozes infantis, passos apressados no corredor, objetos se movendo sozinhos. A fita trancada numa caixa de ferro aparecia em lugares diferentes todos os dias. E então veio a gota d'água. A ultrassonografia da esposa mostrou que o bebê estava virado ao contrário, em posição inexplicável. O médico não entendia. Era como se o feto se movesse de forma oposta à da mãe. Guilherme sabia. A música estava tentando sair de dentro deles. Capítulo 6. O ritual do avesso. Buscando ajuda, encontrou uma senhora em Itanhaém que se dizia guardiã de segredos sonoros proibidos. Ela ouviu o relato e lhe entregou um gravador antigo com uma fita branca. Essa é a contrafrequência, mas há um preço. Naquela noite, às 3h03, Guilherme colocou a fita da Xuxa para tocar ao contrário. Ao mesmo tempo, pressionou play na fita branca. Um som profundo, grave, quase inumano, preencheu a casa. As paredes tremeram. A fita preta começou a queimar sozinha no toca-fitas. Da parede da sala, uma fenda se abriu, como um espelho líquido rachado. Do outro lado, ele viu uma versão distorcida de si mesmo, segurando um bebê, de cabeça para baixo. E atrás dele, Xuxa. Mas não a Xuxa da infância. Uma entidade com asas feitas de fitas magnéticas, olhos de VHS rebobinando em loop e uma coroa feita de microfones queimados. Ela sorriu e disse: "Agora o show vai começar. Para sempre." Guilherme acordou no hospital. Sozinho. Sua esposa nunca foi encontrada. O bebê, nenhum registro. A casa, denunciada por vizinhos após ruídos perturbadores por semanas. A única coisa que restou foi um bilhete em seu bolso. Você apertou o play. Agora não pode dar stop. Hoje, Guilherme vive em silêncio, internado em uma clínica psiquiátrica. Repete uma frase sem parar. Não é a Xuxa, é a que vem depois dela. Capítulo 7. O som invertido. Nunca cessa Guilherme foi liberado do hospital 3 meses depois. Diziam que ele estava em surto psicótico, que tudo era delírio. Mas no fundo ele sabia. Não era loucura. A fita havia aberto um portal. O problema é que ela nunca parou de tocar. Mesmo sem o objeto físico, o som permanecia em sua mente. No começo, era só um zumbido. Depois vinham frases curtas, sempre sussurradas por vozes infantis. Você já dançou o hino da rainha invertida? De trás para frente, tudo é mais bonito. Você é nosso baixinho agora. Sem conseguir viver com aquilo, ele começou a investigar outros casos semelhantes. Encontrou depoimentos esquecidos em arquivos de universidades, fitas confiscadas em acervos da censura dos anos 90 e até relatos de ex-participantes do programa da Xuxa que desapareceram misteriosamente após ouvirem coisas estranhas nos bastidores. Foi então que descobriu o nome que não devia ser lido: Xuxa. A Rainha do Avesso, uma entidade que se manifesta em músicas invertidas, especialmente quando a intenção é escutar só por curiosidade. Capítulo 8. O culto dos baixinhos do inferno. A internet profunda escondia um fórum ainda ativo, chamado Clube do Espelho Reverso.
Ali, Guilherme encontrou usuários que compartilhavam experiências semelhantes. Todos haviam tido contato com versões distorcidas de músicas infantis, e todos relatavam os mesmos sintomas: pesadelos com programas de TV que não existem, crianças que sussurram cantigas enquanto dormem de olhos abertos, espelhos que demoram a refletir, aparelhos de som que ligam às 3 horas e 3 minutos com ruídos reversos. Um usuário, identificado como XZ13 Vivo, revelou que existia uma espécie de ritual de exorcismo sonoro chamado Contra-Apresentação, onde era possível confrontar a rainha. Mas havia um risco. Se a música da fita for ouvida por mais de 13 minutos, a pessoa fica presa no reino do avesso para sempre. Um plano invertido, onde tudo que é doce se torna podridão. E ele estava ouvindo essa música há semanas, em loop, dentro da mente. Capítulo 9. A Casa dos Espelhos Esquecidos. Com a ajuda das coordenadas criptografadas no fórum, Guilherme localizou uma antiga mansão abandonada no interior de São Paulo, próxima de São Roque, onde supostamente foi gravada a versão original da fita. Ao chegar lá, encontrou paredes forradas com TVs de tubo e espelhos rachados. Uma sala tinha dezenas de bonecos da Xuxa com as bocas costuradas. No centro do salão, um trono infantil virado de cabeça para baixo e escrito com sangue seco: "Aqui começa o show. Aqui ninguém volta mais." Lá dentro, Guilherme foi atraído por uma canção familiar, mas que agora tinha um arranjo assombroso, como um coral invertido de crianças desacordadas. No espelho maior da sala, ele viu a si mesmo, com os olhos negros e um sorriso largo demais para ser humano. E então, a entidade apareceu. Não fisicamente ainda, mas através da sua própria voz. "Você já me ouviu de trás para frente. Agora me escute como eu sou de verdade." A parede se abriu, revelando um corredor de fita magnética viva, pulsante. A cada passo, lembranças da infância de Guilherme eram reproduzidas em TVs, mas todas com finais errados. No aniversário de 5 anos, ele soprava as velas, mas o bolo era carne crua. Em vez de bexigas, cabeças de bonecas giravam no ar. No fundo, a rainha do avesso o esperava. Capítulo 10. O show que nunca acaba. O auditório do Reino do Avesso era o negativo perfeito do antigo programa da Xuxa. O cenário era feito de veludo preto, o chão coberto por brinquedos quebrados e crianças sentadas em silêncio, todas com a pele acinzentada e olhos brancos. No centro do palco, Xuxa já flutuava com cabelos como fita cassete em chamas. Seu microfone era um fêmur. Sua voz era a soma de todas as vozes que Guilherme havia escutado até ali. "Você quer brincar, Guilherme? Quer ser meu novo Paquito eterno?" Ele caiu de joelhos, chorando, pedindo para sair, para esquecer. Mas ali ninguém esquece. O tempo corre de trás para frente. Lá o fim é o começo. Lá a música é a prisão. Então a rainha apontou para a plateia. Entre as crianças estava sua esposa, de olhos brancos, e nos braços dela, o bebê, rindo, cantando a mesma canção. Ao contrário: "Xuxa, Xuxa, lá, 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 Xuxa, zal, al, al." Guilherme gritou, mas sua voz já era outra. Ele havia sido invertido. Epílogo. A última transmissão. Hoje existe uma nova fita circulando. É digital, mas o som é o mesmo. Um remix obscuro da música Doce Mel sendo distribuído em plataformas piratas. Alguns dizem que, ao escutá-la por mais de 13 minutos, você começa a ouvir crianças no espelho. Outros que a rainha finalmente encontrou uma forma de chegar ao nosso lado através do streaming. E quanto a Guilherme, é aquele narrador estranho que aparece de madrugada nos vídeos do YouTube com visualização oculta. Você escutou até o fim, mas cuidado, algumas histórias não terminam quando a narração acaba. Às vezes elas ficam com você, nos seus sonhos.
que era só uma lenda. Dê play de novo, mas não diga que eu não avisei. 3. Comente abaixo. Já ouviu alguma música